Os assuntos que marcam as discussões do dia a dia. Na Som Maior Antena 1, a opinião das 8. Oferecimento Santec Resíduos, Aterro Industrial e Sanitário, RF Sul Caminhões, seu concessionário Volkswagen Caminhões e Ônibus, e Royal Criciúma Hotel, conforto para grandes negócios. Foi 3045-2001. O Lúcio Parker não falou, pois então fala o Lúcio Parker agora no quadro Opinião das 8. Bom dia, professor Lúcio. Bom dia, Delor. Sempre bom ouvi-lo, fica à vontade. Hoje estou conversando com você, com os nossos ouvintes aqui de uma cidade muito próxima a Brasília, onde acontecem tantas coisas nesse momento, não é? E estive recentemente aí no Sul, fazendo palestras na Universidade do Sul Catarinense, agora segunda-feira, para as turmas que fazem Direito. Conversamos muito com os professores, o coordenador do curso, o professor Fábio, os alunos, foi muito bacana. E também deu para ir até o mar, respirar um pouco desse ar do inverno, da praia. Eu soube da festa da Rainha, que terminou agora recentemente, né? Estava conversando com o Jaffa. Pois bem, Adelor, daqui estou seguindo viagem lá para a fronteira com a Bolívia, Mato Grosso, lá para o norte do país, fronteira com a Venezuela, tem palestra lá na Universidade Estadual de Roraima, em Boa Vista. Vou conhecer os filósofos lá, agora na próxima segunda-feira. A conversa de hoje, Adelor, é sobre o mundo, sobre alguns aspectos curiosos sobre o mundo, sobre como alguns filósofos trabalharam essa questão, e isso dentro da clínica filosófica. A primeira consideração é que muitos aspectos que algumas pessoas trazem dentro delas, e como elas vivem o mundo, muitas dessas coisas nunca passaram por um crivo de mediação, muitas pessoas nunca sentiram de fato o mundo, ponderaram, refletiram sobre as coisas, viveram como se num piloto automático, boa parte da vida. Isso muitas vezes acontece por conta de comportamentos e coisas que vão se tornando automáticos com o tempo. Então o menino é pequeno, a avó diz para ele, vai lá e pega aquela lata d'água para a avó, por favor. Ele vai e traz a lata. Ele não se pergunta para que ela quer, para que precisa e tudo mais. Quando é algo isolado, tudo bem, mas com o tempo, às vezes, essas coisas se tornam muito amplas, em vários contextos, a tal ponto que a pessoa passa a viver num piloto automático, e não se questiona de mais nada, não sente mais nada. O problema é que a vida nem sempre funciona num piloto automático. Quem dera fosse como na Grécia, século IV a.C., né, os camponeses cultuavam o deus dos rebanhos, que era o Pan, com aquela flauta mágica, os pastores tentavam imitar, e tomara que o mundo fosse uniformizado e todo mundo pudesse atender a um chamado de uma maneira, mas isso em alguns contextos seria bom, em outros não, seria muito interessante. E algumas pessoas vivem no piloto automático até que alguma coisa caia sobre elas, alguma desgraça, algum problema mais grave. Só que uma coisa é viver no piloto automático, não precisa se preocupar muito. Quando sai dali, às vezes a pessoa já não sabe mais como lidar com as coisas que se passam para além daquele piloto automático. E aí muitas coisas acontecem. Há pessoas que vivem o mundo, Adelor, de uma maneira curiosa, tentando fazer as coisas de modo a obter as recompensas, como se a sociedade fosse coerente, o mundo fosse coerente e tudo mais. Olha, em 1750, Jean-Jacques Rousseau, numa obra chamada Discurso sobre as Ciências e as Artes, colocou, entre outras coisas, que a educação vai muitas vezes nos matando aos poucos. A gente, ao trocar um sorriso sincero por um sorriso forçado, ao trocar certas coisas naturais por outras, sobre o crivo da educação, nós vamos muitas vezes nos perdendo. Olha, o que está acontecendo com essa moça, a Mônica Veloso, em Brasília, se a gente parar para considerar a situação dela, não tem o que ela possa fazer nesse momento para se sair bem. Se ela não respondesse ao
escândalo que se instaurou no Senado com o Renan Calheiros, poderiam dizer que ela foi comprada. Como ela está falando, estão dizendo, puxa, então ela deve estar querendo aparecer, né? Se ela recusasse o dinheiro para um filho que estiveram juntos e que ele assumiu a paternidade, poderiam dizer, puxa, então ela está esperando um melhor momento para dar um golpe e tudo mais. Não há como essa moça possa, neste momento, fazer, de modo a se sair bem diante do contexto, ou pelo menos de ser deixado em paz. Muitas vezes isso acontece na vida das pessoas. E às vezes, nesses momentos, a gente tem que sair do piloto automático. É curioso, muitas pessoas tentam viver a vida tentando cumprir as expectativas alheias e às vezes acordam com a cara muito bem quebrada, não é? Muito bem quebrada. Porque não há como, no fundo, a gente viver cumprindo as expectativas dos outros. Quando muitas nossas próprias a gente já não consegue. Outra coisa curiosa, finalizando a nossa fala de hoje, que será um pouco mais curta, diz respeito às visões de mundo. Olha, algumas pessoas que cresceram emocionalmente, cresceram sob o aspecto espiritual, conservam uma visão de mundo infantil, como se tivessem 8, 9 anos. Elas falam do mundo como o mundo sendo mau, o mundo sendo injusto, como se elas estivessem numa caverninha, numa toca, olhando para fora, e lá fora tudo é perigoso, tudo é hostil. Às vezes o maior perigo está dentro da toca e não fora dela. É curioso como muitas pessoas crescem mantendo dentro delas uma visão de mundo de carochinha, uma visão de mundo infantil. Não que isso seja um problema, muitas vezes isso até deriva em poesia e coisas muito mais bonitas. Lá, conversando com os professores do Direito da Universidade, na segunda-feira, nós conversamos inclusive sobre isso. Em muitos contextos da vida, levar o direito, isso que chamamos de justiça, constitui uma injustiça. Há problemas da ordem do coração, da ordem das emoções, para os quais a filosofia não deveria se intrometer, o direito não deveria se intrometer, mas muitas vezes se intrometem e acabam estragando uma coisa que às vezes de outra maneira poderia ser muito bem encaminhada. De modo geral, finalizando, conforme a pessoa vive o mundo, ela verá coisas e deixará de ver outras. Uma pessoa que vive o mundo do ponto de vista financeiro provavelmente não vê muito pôr do sol, provavelmente não vê muitas coisas que às vezes um filho traz para que olhe e outras coisas mais. Uma pessoa que vê o mundo de um ponto de vista outro também provavelmente verá coisas, mas deixará muitas outras de fora. Eu acho engraçado, a gente passa por uma pessoa na rua e acha que é contemporâneo, que vive na mesma época, que é conterrâneo. Não sei se é assim. Há pessoas que vivem na mesma cidade no mesmo tempo em que nós, e, no entanto, não são nossos contemporâneos nem vivem na mesma terra. Estão em outro mundo. E muitas vezes esses mundos jamais se encontram. Não sei por coincidência, por acaso. Quero agradecer então, Débora, pela conversa que tivemos hoje e na próxima quinta-feira, lá do Nordeste do país, retomamos a nossa conversa semanal. Obrigado, professor. Tenha um bom dia, bom trabalho. Até semana que vem. É sempre bom ouvi-lo. Opinião das 8. Oferecimento Santec Resíduos, Aterro Industrial e Sanitário, RF Sul Caminhões, seu concessionário Volkswagen Caminhões e Ônibus, e Royal Criciúma Hotel, conforto para grandes negócios. Foi 3045-2001.